Buenas noches desde la ciudad de Brasilia. Nos encontramos el día de hoy siendo las 7 hora Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, las 6 de la tarde Venezuela, 5 Colombia, Ecuador para iniciar esta transmisión. Agradecemos al laboratorio de Bitgenia porque facilita el conocimiento del ADN para mejorar la calidad de vida. Un saludo muy especial a todos los que se conectan desde Buenos Aires, Argentina, especialmente a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Y en el día de hoy tenemos una transmisión, una entrevista titulada Brasilia, una de las ciudades más lindas del mundo. Y para esto tenemos a una experta y muy conocida aquí en Brasilia, que es Carolina Pescatori Cândido da Silva. Ella es arquitecta de la Universidad de Brasilia, tiene una arquitecta y urbanista de la Universidad de Brasilia, tiene una maestría en paisajismo de la Universidad Estatal de Pensilvania. También ganó el premio Bolsa Alma Haynes honoris de American Society Landscape Architects. Adicionalmente, realizó su doctorado en Historia y Urbanismo de la Universidad de Brasilia y su tesis fue el premio Rodrigo Simões Ampur por su tesis doctoral. Damos la bienvenida a la doctora Carolina, arquitecta. Esta entrevista tendrá unas partes en español, de pronto algunas veces le haré traducciones en inglés, dado que Carolina no habla del todo español. Entonces hacemos la aclaración. Antes de empezar con la entrevista, mandamos unos saludos muy especial a todos sus estudiantes de la Universidad de Brasilia, del pregrado y del posgrado que se conectan con nosotros. Ella es profesora desde el 2011 del pregrado de arquitectura y del posgrado desde el 2017. Mandamos un saludo a todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba en Argentina, Universidad Nacional de Colombia, Arquitectura, Universidad de los Andes, al Grupo de Arquitectura de Uniandinos, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad Piloto de Colombia y Católica, que se conectan en esta tarde de Colombia y noche de Brasil y el sur del continente. Agradecemos a todos por estar aquí en esta transmisión. Esta transmisión no tiene ningún conflicto de interés, es decir, es totalmente libre y estará dividida en dos partes. En una primera parte haremos preguntas desde aquí y en una segunda parte daremos paso al público para sus preguntas. Bueno, entonces, sin más preámbulo, bienvenida, doctora Carolina. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a arrancar el día de hoy. ¿Cómo es la historia del diseño, el desarrollo y la construcción de la ciudad de Brasilia? Esta é uma pergunta muito interessante. Eu vou falar despacito, pero hablaré em português. Porque a história da transferência da capital para o centro do país, e Brasil é um país enorme, é uma história que remonta ao século XVIII, quando o Brasil começa a discutir essa transferência e a necessidade de ocupação do Brasil, a necessidade de expansão da urbanização do litoral para o interior. Então, a gente tem, desde o início do século XIX, informações importantes, tanto nas legislações, quanto de figuras importantes se manifestando a respeito da transferência da capital. Um ponto muito relevante é que em 1891, na primeira Constituição Republicana do Brasil, a gente já tem no artigo 3º dessa Constituição uma determinação de que a União, o governo federal, terá um território no centro do Brasil e que é lá que se deverá construir a nova capital. Logo depois, em 1894,
a gente tem a primeira expedição que vai estudar o território do Planalto Central e elabora um relatório que é muito importante até hoje, que é o relatório Cruz. A expedição foi organizada por um estudioso belga-brasileiro chamado Luiz Cruz, e esse relatório estudou a natureza, a flora, a fauna e todo o potencial de ocupação desse território. Depois, na década de 1930, o governo faz uma série de ações e políticas para incentivar a ocupação no centro do Brasil, e são muito conhecidas como a Marcha para o Oeste, a Fundação Brasil Central. Então, na década de 30 continua essa ocupação, mas algumas mudanças importantes acontecem quando, em 1946, a gente tem uma comissão específica para voltar a estudar o território e definir a localização da capital. Depois temos uma outra comissão de 1953 a 55, que também elabora um relatório importante, mostrando os diferentes lugares onde poderia ter Brasil, onde poderia ser, né, a cidade de Brasília. E em 1955 a gente tem um marco, que é a eleição do presidente Juscelino Kubitschek. Kubitschek é o presidente que vai, enfim, construir a cidade, define, levar todas essas, né, ideias e estudos a cabo, construindo Brasília. Ele é eleito e começa seu mandato em 1956. E em 1956, nós temos o concurso nacional para a escolha do plano piloto da nova capital. Esse concurso é organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e, como é sabido, ele recebe mais de 20 propostas e a escolha do júri, coordenado por Oscar Niemeyer, pelo projeto enviado por Lúcio Costa. O projeto enviado, a proposta enviada no concurso por Lúcio Costa, era uma proposta muito simples. Alguns dos outros projetos que tinham sido enviados tinham centenas de páginas. E Lúcio Costa envia uma planta com o desenho da cidade, o plano urbanístico da cidade, e envia um texto com algumas páginas, acho que são 17 páginas, e croquis, pequenos desenhos, explanando a ideia, e esse maravilhoso texto, muito sintético, vai mostrando item a item como deveria ser a nova capital. As grandes marcas do projeto de Lúcio Costa são uma adequação muito grande à topografia, à geografia do território do Planalto Central, a importância das áreas verdes, da cidade como um parque, o cruzamento de dois eixos, que é o eixo monumental, onde estão os palácios, os grandes monumentos, a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, e no segundo eixo, o eixo rodoviário, onde estão as áreas residenciais e onde acontece, enfim, o restante da cidade, que não é só uma cidade administrativa, né? O projeto é marcado por uma relação muito sensível com a natureza, com esses espaços verdes, mas também marcado por uma importância do automóvel, do carro e das rodovias e do rodoviarismo como um aspecto bastante relevante. E o projeto é de 1956, começa a ser construído, mas logo no início, partes importantes do projeto são modificadas.
O projeto aumenta em número de quadras, ele fica, uma cidade era mais linear e ela ganha mais espessura, com mais quadras, mas tem uma transformação que é muito importante, que é a construção desse UDA satélites. A ideia inicial era que Brasília teria 500 mil habitantes, e somente depois de 500 mil habitantes que se construiriam novos bairros, as cidades satélites. Mas para abrigar a população pobre que vem trabalhar na cidade, para construir a cidade, em 1958, antes, portanto, da inauguração da cidade, que é em 1960, nós temos a construção da cidade satélite de Taguatinga. Então, a gente começa a perceber que, desde o início, o projeto da cidade se modifica bastante. Porque era visionario para la época la construcción de Brasilia. Sem dúvida, Brasília é um projeto bastante visionário. Eu penso que Brasília é visionária até hoje. Primeiro, porque o projeto urbanístico era um projeto moderno, um projeto que transformava de forma muito completa a ideia que se tinha de uma cidade tradicional. A gente tem a separação da circulação dos carros e dos pedestres, temos a presença massiva do verde e dessa cidade muito bucólica. Temos o zoneamento e a organização da cidade de uma forma bastante relevante, e sem dúvida, sendo uma grande capital, é um feito urbanístico muito significativo, inclusive para a história do urbanismo, né? Não é por pouco que Brasília, logo depois, em 1987, é considerada patrimônio da humanidade. Mas eu acho que Brasília também é visionária, porque houve um lado utópico muito relevante da cidade. Imaginava-se que Brasília seria o início de um novo Brasil, um Brasil que não iria ser tão desigual, tão diferente, tão segregado quanto acabou sendo. Então, nesse sentido, é bastante visionário, mesmo que não tenha ocorrido dessa forma, né? E, por último, acho que Brasília foi muito visionária ao consolidar a urbanização no Brasil Central. Brasília, que foi pensada para 500 mil habitantes, hoje tem quase 3 milhões de habitantes e abarca uma série de cidades próximas, e realmente foi a construção da capital que permitiu um desenvolvimento muito grande para o Brasil Central. Gracias por esa explicación tan clara. ¿Podría hablarnos, Carolina, del papel, arquitecta Carolina, del papel que tuvo el arquitecto Lúcio Costa en la planeación urbanística de Brasil? ¿Qué papel tuvo este arquitecto? O papel de Lúcio Costa é absolutamente central. O projeto, como eu já disse, ele submeteu o projeto para o concurso sozinho, solo. O desenho e a concepção é toda dele. Mas para entender o papel do Lúcio Costa, é interessante saber quem era ele antes de ser o urbanista de Brasília. Né? Lúcio Costa tem uma longa carreira como arquiteto, professor e funcionário público. Ele foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes, uma das principais escolas de arquitetura e arte no Brasil, e foi responsável pela modernização do currículo da escola. Depois, ele foi coordenador da equipe de projeto que construiu o Ministério da Educação e da Saúde, que é um edifício moderno
no centro do Rio de Janeiro, que é um marco muito importante para a arquitetura moderna brasileira e, quiçá, latino-americana. Nesse projeto, ele colaborou com Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reidy e mesmo com Le Corbusier, importantíssimo arquiteto francês que foi convidado. E ele também teve um papel muito importante no serviço de patrimônio histórico e artístico no Brasil, desenvolvendo projetos e políticas relacionadas ao patrimônio e à memória. Então, Lúcio Costa, quando propõe Brasília, ele era um arquiteto e um intelectual absolutamente extraordinário e muito maduro, e o seu traço e o seu projeto é que trouxeram essa cidade à vida. Então, o papel dele é absolutamente central. ¿Qué características, arquitecta Carolina, tenía la ciudad vista desde arriba? ¿Qué características tenía Brasilia? É muito comum olhar, mirar Brasília desde lo alto. É uma cidade que, principalmente durante os seus, podemos dizer, 20 primeiros anos, foi uma cidade que parecia uma maquete, né? É uma cidade que foi muito fotografada do alto, uma cidade que, obviamente, ela foi construída, demorou muito para a vegetação, para as árvores crescerem e tomarem essa dimensão de uma cidade de parque. Então, desde o alto, a gente vê Brasília numa marcação muito forte dos seus eixos, o eixo rodoviário e o eixo monumental, e todos os seus monumentos. E como a cidade tem os edifícios afastados, as miradas desde cima da cidade são muito icônicas e muito importantes. Hoje, a cidade já tem seus 60 anos, então ela já tem uma configuração um pouco diferente, mas nós estávamos aqui conversando, estamos num edifício mais alto, olhando para Brasília desde o alto, y es realmente una vista muy impresionante. Sí, estamos en el piso 15 y tenemos de vista la catedral y el Museo de Arte. La ciudad la atraviesa el metro en un sentido y tiene el sentido opuesto, es como si fuera una cruz, tiene una línea de buses, ¿no? Es muy organizada, tienen muchos carriles, estoy aterrada de 5 o 6 carriles, muy amplio el espacio para los carros. Y es una ciudad que tiene muchos árboles, muy verde, ¿no? Aí dito uma questão muito importante e penso que é muito simbólica sobre a cidade. No cruzamento dos dois eixos, nós temos a estação de bus. Então, não temos um palácio, não temos um grande monumento, temos a estação de bus, que é usada por todos, né? É uma estação enorme, onde passam por dia centenas de milhares de pessoas. Então, eu acho que isso é muito simbólico também para uma capital nacional que tem nessa estação de bus uma transformação, uma subversão da lógica simbólica da capital. La estación de bus es como si tuvieran un terminal de transporte, le decimos nosotros en Bogotá, pero para la ciudad, donde salen todas las rutas, es muy grande y está ubicada estratégicamente muy cerca a la catedral y al Museo de Arte. Tiene también el parque de entrada libre, ahorita en esta época tiene muchas actividades para los niños, donde hay un parque y todo es, como lo decía la arquitecta Carolina, es de entrada libre para las personas, no tiene ningún costo. Exactamente. Bueno, ¿qué hizo icónicos los edificios del arquitecto Oscar Niemeyer? Lo pronuncian Niemeyer. Perfeito.
en portugués. Brasília é muito conhecida pelo seu urbanismo, papel de Lúcio Costa, mas é também, obviamente, muito conhecida pela arquitetura de Oscar Niemeyer. Niemeyer era diretor da seção de arquitetura da Nova Cap. Nova Cap era a empresa pública responsável pela construção da cidade. Lúcio Costa não ficou em Brasília durante a construção. Ele permaneceu no Rio de Janeiro. Então, o Niemeyer assumiu um papel muito importante, desenhando, projetando a maioria dos edifícios simbólicos da cidade, todos os edifícios mais significativos, mas também edifícios residenciais, alguns edifícios residenciais. Então, eu acho que a gente poderia ter uma entrevista só para falar da arquitetura do Niemeyer, mas, sem dúvida, ele teve um papel muito importante por expandir os horizontes da arquitetura moderna, com a sua arquitetura muito fluida, explorando as curvas, mas, em muitos momentos, também uma arquitetura sóbria, uma arquitetura de uma proporção muito sensível e muito articulada com os espaços internos e externos. La Paisarre tem um papel central na arquitetura de Niemeyer. Llama mucho la atención que en el Museo de Arte y además en la catedral o en los edificios que están muy cerca, todos del mismo arquitecto de Oscar Niemeyer, usa el agua alrededor de los edificios. Tiene le gusta el agua y los jardines que hay alrededor. ¿Por qué usa tanto el agua? ¿Por qué le gusta tanto usar en sus edificaciones el agua alrededor de la ciudad? Eu acho que uma questão importante é exatamente essa da relação com o entorno. A água, os espelhos d'água, vão ter um papel importante refletindo. Refletem o céu, refletem a própria arquitetura e refletem a imagem de nós mesmos. Então, ela também é uma forma de estabelecer relações múltiplas da arquitetura com o seu entorno. E você tocou numa questão muito significativa, que é a relação com os jardins, com os jardines. Aí entra um personagem também muito significativo, que é o paisarrista Roberto Burle Marx, que colaborou extensivamente com Niemeyer e desenvolveu uma série de jardins e parques muito importantes para a configuração da capital. El agua lo utiliza como espejo. Es un elemento que hace parte de todos sus diseños arquitectónicos, de las más importantes. Gracias por esta aclaración. Bueno, nos podría hablar, arquitecta Carolina, sobre el papel que tuvo pues, el arquitecto Oscar Niemeyer como el diseñador de los principales edificios de Brasilia, la Plaza de los Tres Poderes, la Catedral. Um pouco mais de detalhe. Sim. Claro, claro. É importante perceber e saber que a Praça dos Três Poderes foi projetada por Lúcio Costa. Ela estava já com o seu desenho definido naquele plano do concurso de 1956. Então, Lúcio Costa prevê a praça que é inserida dentro de um triângulo equilátero, e ele já estabelecia que o Congresso Nacional era o centro dessa perspectiva, o centro da praça, com o Palácio do Governo a um lado e o Palácio, hoje, do STF, o Superior Tribunal Federal, do outro lado. Então, essa praça tem um valor simbólico de relação entre os três poderes da República muito forte. Mas é claro que ela ganha muito mais força com as obras de Niemeyer.
O Congresso Nacional é uma edificação muito complexa, mas a gente sempre que pensa no Congresso Nacional, nós pensamos na plataforma, nas duas cúpulas e na torre, né? Mas, na verdade, o Congresso Nacional é composto de muitos anexos que são quase invisíveis. E o Niemeyer, muito articulado, faz uma estratégia arquitetônica de chamar a atenção para apenas uma parte desse complexo, enquanto ele utiliza a topografia, os desníveis e túneis e articulações para espalhar o programa por uma série de espaços. Do outro lado, nós temos o Palácio do Governo, o Palácio do Planalto, que é um edifício de uma leveza muito impressionante, onde o Niemeyer articula as estruturas de cobertura e laje junto com a estrutura das colunas de sustentação do edifício, de uma forma muito esbelta, estreita e muito delicada, dando uma leveza, como eu já falei, é muito significativa, tanto para o Palácio do Planalto quanto para o Palácio do STF. Já a catedral é realmente uma obra-prima. O edifício que nós conhecemos é composto por 16 colunas que se juntam num anel de compressão, mas, na verdade, toda aquela composição é a cobertura do edifício. Ela é apenas a cobertura. Sendo que, na verdade, para entrar nessa igreja, você mergulha no escuro para depois você encontrar a luz nesse espaço. No había pensado en eso. Entra uno subterráneo, es oscura la entrada, y mencionas el juego de luz al entrar a la catedral con los vitrales gigantes. Y los ángeles. Los ángeles que están colgando a la entrada. Pareciera que el arquitecto Oscar Niemeyer juega con el espacio porque no se ve disruptivo, sino que como si la catedral hiciera parte del espacio donde está, y el campanario que hay, donde hay 4 campanas principales. Esas campanas, confieso que cuando las vi pensé que eran de mentiras, pero no, sí se utilizan para anunciar la misa y van en diferente tamaño, tienen un sonido distinto, entonces pareciera que él juega no solamente con la arquitectura, con los sonidos y el espacio donde está, todo va con los jardines en armonía, no sé, ese término, lo que decía la arquitecta, se ajudou de um paisagista para os jardines, o desenho de los jardines. Exatamente. E tem outro aspecto da catedral que é muito interessante, que ela também tem uma série de usos que são subterrâneos ou levemente aparentes na paisagem, porque ela também tem um programa muito complexo. Então, a gente vê o campanário, a cobertura e outras áreas, outros usos da catedral não aparecem. Então, novamente, o Niemeyer utilizando com maestria a articulação entre o que deve aparecer da arquitetura e o que pode desaparecer, mas continua funcionando. Então, é realmente um edifício emblemático. Sí. ¿Qué huellas dejó el arquitecto Oscar Niemeyer en su larga vida profesional? ¿Por qué es tan nombrado a nivel mundial? Bom, foi uma larga vida profissional, de verdade, porque Niemeyer faleceu com quase 105 anos, ele teve uma vida muito longa, mas, sem dúvida, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode destacar das das estratégias de arquitetura de Niemeyer que permanecem significativas. Uma delas eu já mencionei, que é essa relação entre a paisagem e a arquitetura, e como ele conseguiu trabalhar diferentes articulações e relações
entre o dentro e o fora, o interior e o exterior da arquitetura. Essa capacidade única de desmembrar funções complexas e construir, né, esses conjuntos bastante complexos, mas também, sem dúvida, a plasticidade da sua arquitetura. Tem uma série de projetos aqui em Brasília, o próprio museu, que você já comentou, o Congresso Nacional, todos os palácios, onde Niemeyer explora as curvas de uma forma muito significativa e que ele deixa como legado para a arquitetura moderna. Inclusive, vários arquitetos contemporâneos muito importantes, como, por exemplo, a arquiteta Zaha Hadid, citou muitas vezes que Niemeyer foi uma das suas principais inspirações e referências. Es como si él se apropiara del espacio antes, se apropia del espacio de una manera armónica, donde no se ve nada disruptivo, no sé si es la palabra correcta, no soy arquitecta, pero que no se ve, hace parte del espacio las obras de él, como si fuera una obra de arte. Sem dúvida. E uma questão que o Niemeyer trabalhava muitíssimo bem é a articulação da arquitetura, das formas plásticas, com a estrutura, com a engenharia. Então, a relação das colunas, lajes, pilares, toda a composição estrutural do edifício são incorporadas como parte relevante da arquitetura. Isso é muito significativo. Gracias. Y ahí paso a la última pregunta antes de darle paso al público y es, ¿qué importancia tiene el uso del concreto en la construcción de Brasilia? Porque, como lo menciona la arquitecta Carolina, él juega con formas que aparentemente, para los que no somos arquitectos, no sabemos la dificultad que hay para construir esas curvas, porque es importante el uso del concreto en todas estas formas que menciona. O concreto é um material construtivo de extrema flexibilidade. Então, ele permite moldar diferentes formas e, inclusive, fazendo com que elas sejam leves, delicadas, mas, obviamente, com um peso enorme. O concreto também permitiu a criação de grandes vãos, áreas livres aonde o vazio, o não existencial da arquitetura se materializava. Então, sem dúvida, o concreto, pela sua resistência, pela sua flexibilidade e como material bastante abundante também, o cimento é muito abundante no Brasil, permitiu a exploração plástica e formal na obra de Niemeyer. Gracias. Vamos entonces en este momento a dar paso a las preguntas del público. Empezamos entonces. ¿Qué opinas de quienes piensan que Brasilia está pensada para los carros, no para las personas? Esta é uma pergunta muito importante. Brasília é muito criticada por privilegiar o carro, o automóvel, em relação às pessoas. Esse é um desafio para a nossa cidade, porque Brasília não é só história, né? Brasília é uma cidade onde 3 milhões de habitantes convivem. Então, tem sido um desafio para pensar a mobilidade sustentável em Brasília, mas a implantação de ciclovias, espaços para as bicicletas, novas calçadas, redes de circulação, têm sido importantes para minimizar o impacto da prevalência do automóvel na cidade. Com certeza, a gente tem mais dificuldades para a circulação das pessoas nas áreas monumentais da cidade, onde as distâncias são maiores, mais significativas.
Mas, nas áreas residenciais, nas famosas superquadras, o pedestre é privilegiado, tanto pela presença generosa dos espaços verdes, quanto pela, né, presença das árvores, quanto pela fluidez dos espaços, que se dá principalmente pelas calçadas, pela abertura do espaço, mas também pelos pilotis, pelos edifícios que são elevados desde o chão, e permitem uma circulação muito mais fluida. Mas, sem dúvida, é um desafio permitir uma relação mais saudável entre carros e pessoas. Quería, no sé, arquitecta Carolina, si es prudente mencionar que los buses en la ciudad de Brasilia hay una línea de metro, pero también los buses, todos son biodiesel, todos son amigables con el ambiente y la terminal de buses realmente donde salen todas las rutas es realmente grande. Para ser una ciudad de 3 millones de habitantes, tal vez la pensaron para 500.000 personas. Sim, apesar de que o plano piloto nunca atingiu 500 mil. Hoje temos 200 mil e alguma coisa, cerca de 8% da população do Distrito Federal vive no plano piloto. Então, a cidade é muito maior, né? Então, mesmo com um sistema de transporte interessante, há muitos desafios. Há desafios para diminuir o tempo das pessoas no transporte, melhorar a qualidade, o conforto. Então, a gente ainda tem muito a fazer. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué son tan importantes los parques para Niemeyer? Os parques são muito importantes na cidade, não só na visão de Niemeyer, mas também na visão do próprio Lúcio Costa, né? Ele descreve Brasília como uma cidade-parque, né? E essa ideia da cidade-parque se materializa na escala residencial, onde a gente tem uma grande arborização entremeada nos edifícios residenciais, mas também na paisagem ampla da cidade. Como Brasília é uma cidade muito horizontal, o horizonte está sempre presente e a relação com o cerrado, com a natureza, também estão sempre muito presentes, né? Então, eu acho que ambos os arquitetos pensaram sobre essa relevância da natureza e da importância delas estar presente em todos os âmbitos da cidade. Em Brasília, a gente pode dizer que a Brasília foi pensada em diferentes escalas. Temos a escala monumental, que está presente principalmente no eixo monumental, nos palácios e nessa arquitetura que representa a capital nacional. Temos a escala residencial, onde a gente vê os edifícios, a superquadra e a cidade-parque está bastante presente. Temos a escala gregária, que é a escala do centro da cidade, onde a gente tem uma agregação maior de pessoas. Mas temos a escala bucólica, que é exatamente a escala onde a cidade se encontra com a natureza, que está nas bordas da cidade, no horizonte da cidade, está muito presente no campus da Universidade de Brasília. Então, a gente vê que praticamente em todas as escalas da cidade, os parques e a natureza são um elemento fundamental. Hay que mencionar que se oyen los pajaritos en la ciudad. Cuando uno va caminando hay muchos pájaros. La gente es muy cívica, la ciudad es muy limpia y aunque nosotros hemos visitado solamente 3 ciudades en Brasil, si uno compara con Río, Sao Paulo, esta ciudad es muy cívica, no hay papeles en general, la gente es muy cuidadosa con el manejo de las basuras, las canecas, todas están las basuras separadas a lo largo de la ciudad,
se ven los 4 colores para separación de basuras y llama la atención que la gente no bota papeles a la calle. No sé, quería preguntar si hay alguna relación entre tener una ciudad tan bonita que invita a cuidarla, a que la gente se siente muy bien en la ciudad, tiene tantos árboles y parques, que la gente cuida realmente la ciudad, porque no se ve basura en los sitios turísticos que normalmente uno ve muchas personas. Es una ciudad que invita a ser cuidada y a mantenerla como está en este momento. No sé si hay alguna relação. Penso que sim. Com certeza tem melhorado muito, né? Brasília não foi assim, mas eu acho que está cada vez mais. Ainda há muitos desafios para a qualidade, para essa qualidade do centro da cidade, do plano piloto, se expandir para outras áreas da cidade, principalmente para as demais cidades satélites. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que tem muita desigualdade na cidade, mas a gente espera que essa qualidade espacial se expanda e contribua para a melhoria da qualidade de vida da população como um todo. Gracias. Listo, damos paso a la otra. Se han utilizado las ideas de Niemeyer en otras ciudades. Eu acredito assim, que a gente pode falar das ideias de Niemeyer muito presentes na arquitetura, né? Ele foi bastante influente, como conversamos antes, na arquitetura moderna, mas podemos falar das ideias urbanísticas que foram implementadas, propostas, né, por Lúcio Costa no projeto de Brasília, com alguma influência. É importante entender que Brasília, sendo um projeto de 1956, o urbanismo moderno já era bastante criticado. A crítica sobre o urbanismo moderno, principalmente na Europa, no norte global, já era bastante consolidada, apesar de que Lúcio Costa incorpora muitas outras referências para além do urbanismo moderno. Eu tenho hoje um grupo de pesquisa com colegas maravilhosos, a Luciana Saboia, aqui da Universidade de Brasília, e os meus colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Guilherme Lassans e Cauê Capilé, onde nós estamos exatamente procurando responder essa pergunta. Como que Brasília pode ser uma referência para se pensar a cidade contemporânea? Então, a gente está estudando um pouco isso e pensando como algumas dessas qualidades que a gente discutiu hoje podem, apesar das críticas e das limitações ao urbanismo moderno, como que elas ainda podem ser interessantes. Nós estamos enfrentando um momento de mudança climática, de muitos desafios para os extremos climáticos, tanto de secas quanto de enchentes e muitas chuvas, e uma cidade-parque onde os espaços públicos, os espaços verdes e as relações entre a arquitetura e o espaço livre se dão de tantas formas interessantes, eu acho que talvez Brasília ainda tenha um pouco a dizer para o pensamento contemporâneo sobre cidades. Hay algo muy importante, arquitecta Carolina, que olvidé mencionar al comienzo, y es que ella es editora en la revista Tesis de Arquitectura. Se pronuncia así en portugués, Sí, Tesis de Arquitectura. Entonces, si alguien la quiere contactar por sus redes, en LinkedIn, Carolina Pescatori está en LinkedIn. Sim, estou no LinkedIn, Instagram, e adoraria receber e-mails e mais perguntas no e-mail pescatori@unb.br. Gracias. Vamos paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante una ciudad que no solo sea funcional sino bonita? Essa é uma pergunta muito bonita, muito poética também. Eu acho que Brasília tem uma dimensão simbólica que é muito importante. Afinal, ela é a capital do país, né? Ela foi construída com essa função e os seus espaços, os seus edifícios mais monumentais, como o Congresso Nacional e os seus palácios,
eles extrapolam o seu sentido apenas institucional da capital. Porque a partir do momento em que eles fazem parte da capital nacional, eles também vão fazer parte do imaginário de toda a população do país. Então, para Brasília, eu acho que tem essa enorme relevância de uma beleza que é compartilhada e que cria uma série de símbolos nacionais. Mas eu acredito, claro, como arquiteta, como urbanista, que é muito importante que todas as cidades sejam belas, porque nós, seres humanos, somos muito sensíveis à beleza, à harmonia, à composição. E não são, obviamente, só cidades modernas e planejadas que são belas, né? As cidades coloniais brasileiras, as cidades medievais, europeias e muitas outras têm a sua beleza, que está explícita nesse esforço humano de construir, de compor e de pensar perspectivas e de pensar experiências urbanas, né? Então, sem dúvida, o urbanismo não é só funcionalidade, ele também tem uma dimensão simbólica e uma dimensão estética que são muito relevantes para todos nós, não só para os arquitetos. Gracias por la explicación. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la literatura del Brasil y el arte contemporáneo de Brasilia, modelo de la arquitectura de ensueño actual? Acho que são relações bastante significativas. Há muitos estudos sobre essa relação. Brasília, na literatura, ela tanto foi influenciada pela literatura e pelas artes modernas, que vêm desde o começo do século sendo gestadas no Brasil. Acho que é importante falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1900, da Semana de 22, né, 1922, e como que os artistas modernos, o movimento moderno, expande para muito além da arquitetura, para as artes, para a literatura, e isso vai, enquanto movimento, desaguar em Brasília. Então, ela tem essa relação com o passado e com uma construção cultural e artística muito relevante. Mas eu acho interessante também mencionar que Brasília também influencia e é influenciada pela literatura depois. Eu tive a oportunidade de lecionar uma aula sobre literatura, arquitetura e urbanismo junto com a minha querida colega, a professora Elane Ribeiro, e onde a gente discutiu exatamente isso. Clarice Lispector escreveu sobre Brasília, João Almino escreveu sobre Brasília, temos poetas muito importantes na cidade que usam a cidade como inspiração para pensar o contemporâneo, pensar a existência, né, contemporânea. Então, eu acho que Brasília se relaciona nos dois sentidos, tanto com o passado de importantes rupturas e novidades nas artes, quanto no presente, continuando a pensar e influenciar o futuro. Gracias. Damos paso a la siguiente pregunta. Nos hacen una última pregunta. ¿Cuál fue la última Bienal celebrada en Brasilia y cuál fue el tema ganador? Última Bienal? Não sei se eu compreendi muito bem a pergunta. É Bienal de Sí, Arquitetura? Bienal de Arquitectura. Sí. Celebrada em Brasília? Não sei se eu tenho essa resposta, mas eu acho que é interessante mencionar que um grupo de arquitetos de Brasília acabaram de ganhar a curadoria do Pavilhão do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza, que é a principal, enfim, é um dos principais centros de discussão da arquitetura contemporânea. A Bienal vai ter a curadoria da Luciana Saboia, do Matheus Seco e do Éder Alencar, são arquitetos aqui da cidade, e que estão propondo essa curadoria que vai estrear em maio de 2025 na cidade de Veneza.
Perdão, que eu não sei mais como Gracias. estender essa... Qué bueno, ganaron un premio. Ganaram o prêmio da Bienal de Ganharam o Venecia. prêmio e vão... A exposição começa em maio, estão trabalhando intensamente para isso. Eu tenho certeza que Brasília é um tema muito importante que vai ser celebrado nesse evento. Gracias. Alcanzamos a hacer la última. Sí, tenemos tiempo. Alcanzamos. Se puede decir que la ciudad de Niemeyer fue exitosa. Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que ela foi exitosa em muitos aspectos, né? Ela consolidou a urbanização no Brasil Central. Hoje, sem dúvida, o interior do país, a partir de Brasília, Goiânia e outras cidades, consolidaram de fato uma ocupação e um desenvolvimento não só populacional, mas um desenvolvimento econômico que é importante. É uma cidade que existe, né? 3 milhões de habitantes, quase 3 milhões de habitantes no Distrito Federal, quase 4 milhões de habitantes na área metropolitana de Brasília. É uma cidade que faz parte da vivência e da experiência de todas essas pessoas no seu cotidiano, na sua prática. Efetivamente, a cidade se consolidou plenamente como a capital nacional, o que não significa que não seja uma cidade como todas as outras cidades latino-americanas. Uma cidade bonita, mas uma cidade que também tem muita desigualdade, muitos desafios para melhorar e permitir qualidade de vida para toda a sua população. Então, esses desafios permanecem. Mas eu diria que, de fato, foi um feito para todos os brasileiros que essa cidade tenha nascido no meio do Cerrado, com todos os desafios, com todas as... não só as desigualdades, mas também os problemas e os frutos que isso trouxe para nós. Eu acho que Brasília pode-se dizer, sim, que é uma cidade exitosa. Ay, gracias, Carolina. Creo que alcanzamos la última ya. Ahora sí, última pregunta antes de despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que a entrevista tenha sido interessante. Sí, aprendimos. Entonces, última ¿Qué pregunta. sería el mayor aprendizaje que tenemos con la arquitectura de Brasilia? A maior aprendizagem, eu não sei se consigo elencar apenas uma, mas eu acho que tem algumas. Sem dúvida, a arquitetura em Brasília se mostra como um aspecto muito relevante da cidade. Então, acho que um dos pontos seria esse, né? Como que Brasília não existe sem arquitetura. Eu tenho um grande colega, professor Eduardo Rossetti, que diz que Brasília é arquitetura. Então, eu acho que, nesse sentido, a cidade deixa esse legado da relevância da arquitetura para a construção de uma cidade, mas a sua arquitetura, os seus edifícios em si, também deixam uma série de legados. Um legado da importância da plasticidade, da harmonia, da composição sensível, das perspectivas, da relação primordial do espaço privado com o espaço público. E, sem dúvida, o espaço público, o espaço que é de todos, o espaço que precisa ser um espaço democrático, ele é muito amplo em Brasília. Então, eu acho que se há um legado relativo, com certeza, esse é um legado da arquitetura de Brasília. A relação fundamental do privado do público, a arquitetura como um espaço de democracia, um espaço de tolerância, um espaço também de beleza, né?
Isso fica, sem dúvida, como referência. Muchísimas gracias a todo el público que se conectó el día de hoy para esta entrevista en vivo y en directo desde la ciudad de Brasilia. Agradecemos a la doctora Carolina Pescatori y también arquitecta por regalarnos este espacio porque tiene una agenda muy ocupada en estos días, muchas reuniones, pero nos dio esta hora para hablar de arquitectura. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros y un saludo muy especial desde Brasilia. Esperamos, los invitamos a ver las fotos de la ciudad, a conocer un poco más, a leer sobre Oscar Niemeyer, sobre Lucio y los invitamos, por supuesto, a visitar Brasilia. Por supuesto. Adiós, gracias. Adiós.